Olá, olá, boa noite, 20 horas, como combinados. Vou esperar o Instagram entregar a live. Muito bem, como estão? Boa noite, turminha. Hoje eu vou receber uma pessoa bem bacana, minha amiga Ana Helena. Vou chamá-la aqui, que ela já deve estar entrando. A hora que a Aninha entrar, a gente eu chamo ela. Tudo bem, queridos? Querem deixar algumas perguntas? Hoje a gente vai falar sobre o intestino e as infecções de repetição, como cistites, infecções vaginais, sinusites, rinites. Por que que o intestino está associado, está interligado e é o responsável, é a causa dessas infecções de repetição? É o que a gente vai conversar. Só estou esperando a Aninha entrar. Acho que ela não entrou ainda não, né? Vamos ver se ela entra para a gente poder começar a nossa live. Boa noite, Geisa, tudo bem? E aí? Vamos lá. Então, a Ana deve estar chegando. A doutora Ana Helena é ginecologista, obstetra, com esta... Ai, ela entrou, viu? Vou chamá-la. Doutora Ana. Agora um minutinho, ela já deve... Olá, querida! Oi, Rá, boa noite. Só um minutinho que eu vou pôr um filtro aqui, pra ficar bonita aqui. Ah, não precisa de filtro, é linda. Ah. Ixi, se eu conseguir pôr, não tô conseguindo, não. Ah, não precisa, tá lindo. E aí, querida, só assim mesmo pra gente conversar, né? Tudo bom? Tudo Que bem, prazer. Um Ai, prazer enorme estar aqui. Olha, que delícia. ver aqui, ó. Os cachorros entraram aqui. Ai, gracinha. Não consigo, gente, tá dando pau aqui. Peraí. Acho que vou ter que ficar sem filtro mesmo, viu? Fica, não precisa. É que eu tô no celular, eu acho que é isso. É, às vezes é isso, mas tá bem, tá ótima. Então, tá bom. Precisa. Vamos ao natural. Às vezes também natural é bom, né? Para as pessoas É, não claro. é que a gente é de Ai, carne e bonito. osso. Minha E aí, querida, você é presente para minha turminha, meu bem? gente, então, primeira coisa, boa noite. Bom, igual a Raíssa, nós duas, né, somos ginecologistas obstetras de formação. Isso. Só que a vida, né, Rá, nos levou para uma outra visão aí da medicina, Exato. de começar a entender a paciente como um todo, e aí a gente vai ampliando, não só tratar mulheres, como homens também. Então, Exato. a gente, esse A gente olhar aí, acaba atendendo a família toda, né? Até criança. eu estou quase considerando, porque tem muitas mães que pedem, né, a questão porque a gente tem uma falta muito grande de pediatras funcionais, principalmente aqui em Bauru, né? Acho que aqui em Na Bauru a parte. gente não tem. Exatamente. A Então, gente assim, fica. pro Arthur eu vou estudando um pouco e às vezes, quando eu posso, eu ajudo, mas eu ainda prefiro os adultos. Exatamente. E aquele dia que a gente conversou, eu acho que a gente montou essa live justamente porque, como temos recebido queixas ginecológicas e urogenitais, né, Ana? Com Muito. infecções de repetição, com candidíase. Então, é isso que a gente vai ter que falar um pouco para ver se ajuda a turminha, porque eu falo muito. A Ô, paciente Rá, fala, se eu tenho. apresenta também para as É que pessoas, porque você... antes de você entrar, eu já Ah, você então me tá. apresento. Então, eu sou a Raíssa, sou ginecologista obstetra e tenho essa visão integral da mulher, do homem, do corpo humano como um todo e procurando as causas, né, dos problemas, né, Ana? E uma Sempre, né? coisa boa da gente fazer nessa medicina é que quando a gente não sabe o que é, o que a gente faz? Vai lá no começo.
muda estilo de vida, trata o intestino, toma sol, procura dormir. Como melhora, né, Aninha? Demais. Eu não sei você, Rá, mas era uma coisa que quando eu era só, tinha esse olhar tradicional da medicina, quando eu era ginecologista, de pegar muita paciente com infecção urinária, com cândida, e me sentir meio de que mãos atadas, porque parecia que a gente ficava assim, só trocava o creme vaginal, trocava o remédio que ia dar, e a paciente ali tendo às vezes infecção todo mês, e você fala assim, minha Literalmente nossa. medicina alternativa, alternando os remédios, né? Exatamente. Fala assim, Era o não, que a isso gente... não é possível que. E Aí você quando os exames estão normais, não tem infecção? E o sintoma é clássico, também tem isso, né? né? Porque Então a a gente clínica é ficava soberana, né? esperando alterar o exame, né? Exatamente. Ah, você não está com infecção urinária, deve ser estresse. E aí esperando alterar. Essa fala um pouquinho para nós sobre o malte, sobre os urogenitais, as mucosas, Aninha. Você fez uma live outro dia falando da disbiose, foi bacana? Eu acho que é importante, primeiro, Rá, a gente falar um pouquinho do que é desbiose para as pessoas, porque para a gente é uma coisa tão Comum, né? corriqueira do nosso dia a dia, mas tem muita gente chegando aqui que eu tenho certeza que nem ouviu falar o que é desbiose e, e não consegue correlacionar o que pode ser essa alteração da microbiota, por exemplo, intestinal, alterar uma microbiota vaginal, uma microbiota urinária, pulmonar, nasal. Porque, querendo ou não, as nossas mucosas é um tecido só, né? É o gout, né? O tecido linfóide, eles todos se conversam, é tudo a mesma coisa, a mesma origem. Então, qualquer resposta que eu tiver em um dos tecidos, pode ser no meu intestino, na minha bexiga, na minha vagina, eu vou ter uma repercussão nele como um todo, né? Exatamente. Então, você que Quando. estava falando bastante de desbiose, se você quiser explicar um pouquinho para o pessoal, acho que é interessante. Você quer explicar ou quer que eu explico? Então, vamos falando. A desbiose começa lá na vida, né? Intraútero, né, Ana? Nós percebemos com o aumento nesses, vamos pôr aí, 20, 30 anos, com o aumento das cesarianas, né, na vias de parto, que a gente vê muito isso, né? Aumento, a perda da passagem vaginal com o primeiro contato da formação da flora intestinal. A Perfeito. mãe que já tem uma alimentação diferente da nossa mãe, que teve na época, da minha, né? A sua deve ser muito nova, porque você é nova, mas a época da minha mãe, que era uma alimentação de verdade, com menos agrotóxico, menos transformação genética, né? Era uma alimentação dia a dia, corriqueira. Claro que tinha os alimentos elaborados, a farinha era outra farinha, o fermento era outro fermento, e se priorizava a comida. Era hábito, né? Se A priorizava a gente comida. brinca, né, Ra, que o pão que Jesus comia era outro pão, né? Era Porque outro, né? é uma das coisas que eu mais ouço falar, que é assim, que é a história do pão. Nossa, mas todo mundo sempre comeu pão, pão vem, né, de 1000 anos, assim, milhares de anos Mais de atrás. 2.000, né? Mais de 2.000 anos. E, e daí você fala assim, nossa, mas é só agora? Não, não é só agora. Teve toda uma mutação desse trigo, do jeito de plantar, né? Então, você acredita que tem a concentração do glúten potencializou até 400 vezes. E é aquela coisa também, né, Rádio? Tipo assim, as pessoas não alternam. Às vezes, assim, come pão no café da manhã, daí dá uma faminha, come uma bolachinha, outro come outro pãozinho, é pão, pão, farinha, farinha, farinha. Toda Não hora dá, abrindo, não tem né? microbiota É, que aguente isso. não Fora o tem. estresse que a gente está hoje, O né? eletromagnetismo, Tanta coisa a aí, né? polarização da Terra, alterou todos nós, não foi só um ou outro, não. To, seus pacientes, todos eles, a grande maioria, você não percebe a autoimunidade num FAM positivo, num tireoide, e sem ter sintomas.
Ou Já às vezes tem. comportamento, né, que a gente não fala, de doença autoimune sem ser uma doença autoimune. Igual essa pandemia de endometriose, nada mais é do que tá mostrando que o sistema imunológico já não está funcionando perfeitamente, já tem uma falha nesse sistema imunológico. E onde começa o nosso sistema imunológico? Intestino? Opa. Intestino, gente. Então, 80% intestino. tá lá. E toda vez que recruta um soldado, eosinófilos, linfócitos, aquelas células de defesa, vai criar um inchaço. Que a gente, ele não sabe que está recrutando, o intestino é o capitão. Gente, vai ter um ataque, sai de todos os lugares. Não sai só do intestino, que foi ali a primeira via. Mobiliza nos seios nasais, mobiliza no sistema urogenital, mobiliza. Qual é a genética do paciente que nós estamos conversando para saber qual vai ser o órgão atacado? Qual vai ser o órgão que vai ser aquele órgão fraco, duelo fraco da corrente dele? O órgão de choque, né? Por exemplo, basta esfriar as pessoas, porque eu tenho rinite e acha isso ok. Eu falei, uai, mas esfriou para todo mundo. Por que uns não têm? Entende? É isso que as pessoas entendem. Então, como eles não percebem o sintoma intestinal, fica fazendo a mesma coisa. Então, dali 4 dias vai ter a resposta de rinite, mas não associa que foi a pizza do sábado, o pão do domingo. Porque toda hora tem o leitinho. O leite diário a gente escuta. Né? E como pode, né, Ana? Ah, eu tomo leite desnatado. Amor, isso nem leite é. O leite desnatado não é leite. O leite sem lactose não é leite. O leite é leite que a gente tira direto da vaquinha ali, né? Quanto tempo ele vai durar? Tem que ferver, daí no outro dia ele já tá azedado. E eu sempre explico que por que nós reagimos? Porque nós reagimos a qualquer comida. A qualquer. O nosso corpo não sabe que tá vindo de um boi, que tá vindo de uma... Ele entende só a microscopia. Aminoácido, glicerol, glicol. Ele não entende a cadeia inteira. Ele responde a partículas mal digeridas. Esse é o problema. Quando o glúten entra, ele é uma proteína grande. Vai reconhecer como mal digerida. Nós não conseguimos. E o leite idem, a caseína desse boi, que a maioria desse boi é proteína 1, a caseína dele é grande. Quando a gente vai reconhecer, vai ser uma proteína mal digerida. Ele não sabe que veio lá do leite. Aí hoje eu ouvi, doutora, mas o leite materno tem caseína. O leite materno tem 17 a 20% de caseína. Esse leite de vaca mesmo. Tem 30%. E pra gente tem, a do boi tem 40%, né? Até 80%. Esse boi dependendo do tipo de vaca, né? Da vaca, esse boi que faz a maioria aqui no Brasil, que dá 150 litros por dia, que é a holandesa, se fosse a vaca indiana, seria uma proteína menos alergênica, de búfala, menos alergênica para nós. Né? Então, na verdade, toda comida agride a gente. Umas agridem mais, outras agridem menos. E as únicas que não agridem são o óleo, o azeite extra virgem e o óleo de coco. Eles não inflamam. Porque, na verdade, você precisa queimar a gordura para poder metabolizá-los. O resto, tudo produz citocina, né? Uai, você comeu um arroz, comeu uma carne, vai ter que produzir citocina para digerir. E é isso que as pessoas não entendem. Porque nós já temos essa agressão de uma comida que a gente já reconhece no DNA. Né? E fora, não é só isso, acho que mudou também, assim, a qualidade daquele alimento. Não tenho então, dúvida. a gente está consumindo mais industrializado, então isso muda a nossa microbiota intestinal, lesa mais, né? Então tem um potencial do ralatripa que a gente fala, né? Então, porque, gente, dependendo do que a gente come, tem alguns alimentos que têm um potencial mais inflamatório, que vão cair ali na minha mucosa e vão ser de mais difícil digestão, igual a Rá estava comentando.
né? Então a gente vai falar quais. Então, glúten e lácteo, né? Os farináceos e os lácteos têm um potencial muito inflamatório. E a farinha, principalmente o trigo, mas as outras também, porque às vezes tem Também. pedaço de inseto ali. Então, né, tem toda essa Sim, questão de potencial de agressão. E outros que a gente costuma falar que são os alimentos mais potencialmente inflamatórios, que são mais difíceis de digestão, é milho, soja, né, Rá? soja, E amendoim, porque o amendoim está muito contaminado, principalmente por fungo. Né? Então, porque as aqui no pessoas Brasil, a gente tem essa questão da legislação ser muito permissiva com fungo, com um pedaço de inseto. Então, pode um pelinho de barata. 10 pode, 11 não. Lembra aquela história do molho de tomate? Rato, nossa Que senhora. podia até 10 pelos de rato, pode, 11 não. Nossa, É não, isso eu mesmo. nunca mais comprei com a porcaria na minha vida, graças a Deus. Não Nossa, é? Mas se você for parar para pensar, então, assim, é tanta coisa que a gente é exposto hoje em dia. Lógico, tem a questão da genética, tem o estresse, tem a poluição eletromagnética, tem a gente, assim, qualquer coisinha, ai, deu uma azia, vai lá e toma omeprazol. Ai, toma um tô inibidor com de... dor, não sei o quê. Né? Analgésico. Isso vai interferir com a nossa digestão, a capacidade de digerir. Porque tem muita gente que fala assim, ai, Ana, mas eu só como coisa boa. E mesmo assim, só que assim, uma coisa é você comer, outra coisa é o que está sendo absorvido, digerido. Então, desde você Total. comer consciente, porque a digestão começa na saliva. Então, às vezes as pessoas mastigam rápido demais, estão Não. envelhecendo, não produzem quantidade suficiente de enzima digestiva. Isso vai alterar a microbiota intestinal, né? Exato, não dá tempo, né? Como? Precisa de um tempo para processar, né? Precisa baixar o simpático, para baixar a adrenalina. Porque eu Dá fiz. tempo de produzir saliva, né? Dá tempo de produzir saliva, não dá? E vai tomando líquido junto para poder andar rápido. Eu falo aqui em casa, não vai dar tempo de eu almoçar, eu prefiro nem comer. É o E dia que eu fora as vou outras coisas, né, Rá? me organizei, vai ser o dia que eu vou fazer o jejum. Gente, é organizar, não tem quem quer ter saúde. Essa do jejum é boa, Rá, porque assim, as pessoas estão aquela coisa assim, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Fica gotejando ali no intestino, não dá tempo Não pro dá? intestino falar assim, nossa, deixa eu dar uma descansada. Gente, precisa de Preciso 12 elaborar, né? horas no mínimo para esse seu intestino conseguir, né, pôr essas toxinas, eliminar tudo. Precisa de 12 horas de jejum por dia. A gente não tá falando de jejum intermitente nem nada, jejum fisiológico, 12 horas, né, Rá? Exatamente. É o mínimo. A pessoa não pode comer 10 horas da noite, no outro dia, 7 horas da manhã, tá comendo de novo. Não tem como. Eu falei, é isso. A vida é uma organização. Eventualmente, Ana, não dá tempo. Eventualmente, você vai comer algo rápido, algo. Ou nem coma, sei lá. Eu prefiro não comer. Mas é que eu falo, porque quando Mas aí aparece. come alguma coisa mais leve, alguma proteína mais leve, um peixe, um ovinho, um whey Ana, protein. é que quando chega para nós, não sei se você tem percebido, já está a maioria doente. E quem não tem doença acha que não precisa mudar. A hora que você pega os exames inflamatórios, o estilo de vida da pessoa, fala, você não ficou doente ainda, que está sem diagnóstico. Mas todo o terreno da doença está lá. O estresse, a falta de sono, a falta de parar, tirar os talheres da mão para comer, sair do celular durante o almoço, não é? Você não percebe isso? Que as pessoas só estão esperando o tempo. Eu vou ficando. Isso é coisa de velho. Eu escuto isso sem parar. Tô com isso porque tô velho. A idade, eu falei, negativo. As pessoas vão se acostumando, né? Porque assim, é uma coisa tão comum, a pessoa, acho que ela vai lá e comenta com um amigo, com um familiar. Eu também tenho isso. Então isso aí é normal. É Você não comum, pega seus mas não amigos é mais normal, né? velhos? Não é normal você ficar cansado, com a barriga inchada, né? Tendo Não. TPM, assim, com aqueles sintomas depressivos. E assim, ó, não, ele tem diabetes, ele tem
Mas o que o senhor mudou? O que que mudou para poder não ter mais diabetes? Não, eu tô tomando remédio. Eu mudei a dosagem de insulina. É algo inacreditável, né, Ana? Tem hora que eu falo, não é possível. Então, assim, todos os órgãos vão sofrendo com as nossas escolhas, né? Porque é uma escolha. Eu falo muito, a gente vai envelhecendo na idade apenas e na mente a gente só vai melhorando que quem vai cuidar de mim sou eu mesma. Se eu não cuidar de mim primeiro, como eu posso ajudar minha família, ajudar meu filho, não é? Você não fica preocupada com você adoecer por causa do Arthur? Ah, depois que a gente vira mãe, né? Nossa Senhora, você fala misericórdia, eu não posso, porque dependência eterna, né? E a gente não pode adoecer. E não poder adoecer tem que. Será que eu tô dormindo? Será que eu tô comendo uma comida de verdade limpa? Porque a pessoa fala assim: ah, não tô comendo soja, mas toda hora que ela abre um negocinho, eu falo: para de ler o glúten, comece a ler os contaminantes. Lecitina de soja, não sei o que de soja, tá comendo soja o dia inteiro. Que aí as pessoas procuram comida sem glúten, né? As troca 6 por meia dúzia, né? Às vezes até alguma coisa tem muito mais conservante e aí Exato. é até pior. Eu Tem que falo, não tomar se cuidado. preocupe com isso. Não abra, coma. E deixa para abrir numa viagem, num passeio. Mas eu viajo, menina, parece que eu não me apetece mais comer essas coisas. É porque a gente sabe o quão mal faz, né? Às vezes a gente se Eu fiquei doente, rende. então eu não posso bobear mesmo. Eu tenho a sorte, aí que você também, você cozinha bem pra caramba, né? E Ai, o é lindo. Dante, assim, ele me salva, porque assim, eu vou resolver comer uma pizza, é uma pizza de fermentação natural. Ou às vezes a Sim, gente faz os aquelas ingredientes, você versões de sabe que. brócolis, couve-flor, mais low carb, né? Exatamente. Usa um queijinho mais maturado, porque a maturação diminui o impacto tanto da caseína quanto da lactose, que vai agredir nossa Exatamente. mucosa. Nós estamos falando para viver, né? A pessoa tem que viver. O É porque problema dieta é um estilo de vida, né? As pessoas acham que é só por um tempo. E não é. não. Exato, Só que exato. assim, quando uma das coisas que eu queria comentar até, porque assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, tá bom, eu tenho desbiose e agora?", que é uma das coisas que eu também pego muito assim no consultório. Que aí já mudou, às vezes o estilo de vida já começou a mudar, já mudou a alimentação, mas não melhora. É Então eu verdade. sempre falo assim que quando a gente tem desbiose, eu gosto muito de aplicar um protocolo que é dos 6 R's. Não sei se você faz também. Porque, Tá? porque assim, gente, quando a gente está falando de desbiose, que é essa alteração da microbiota, normalmente a gente tem o quê? Três tipos, basicamente, né? Que é o supercrescimento bacteriano, ou o Vírus. supercrescimento fúngico, ou Uhum. parasitoses intestinais. Só que às vezes a pessoa tem as três coisas, Quem tem doença tem as três, certeza. né? Então, às vezes tem as três. E essas bactérias, gente, às vezes você tirou já o que está inflamando, né? Você já está consumindo coisa legal, já mudou o estilo de vida, só que elas formam um biofilme. Então, a gente precisa fazer algumas estratégias, não Parasitar. só nutricionais, porque senão você não você continua, você está se alimentando bem, mas você não sai daquele círculo vicioso, Exatamente. Não né? espalha, você não renova a mucosa, E porque a fora que uma das mucosa vai atrofiando, né? E à fica medida que vai perdendo fica, fica o hormônio. rala-tripa. E uma das coisas que eu Sim. gosto muito de falar também para os meus pacientes é que você tem que tomar cuidado, que às vezes você tem um alimento que é saudável, mas não é saudável para você, porque a gente tem muita sensibilidade alimentar. E às vezes você está usando alguma coisa que seja saudável, mas naquele momento está tudo tão sensível que você joga ali, aquilo lá vai fazer mal. Eu brinco assim, limão. Não é sensacional, super saudável, só que chupa o limão estando com uma afta na boca. Então você Não, imagina, nosso intestino, o estômago doente. Tem que ter né? paciência, né? Tem que corrigir primeiro o pH, né?
É os 6 R's que a gente faz mesmo, porque você tem E que é uma comer. das coisas, né, Ra, que as pessoas acham assim, ai, nossa, toda hora eu fico com azia, eu acho que eu tenho muito ácido clorídrico, acho que eu tô, né, tá queimando. E na verdade é o contrário, tá faltando ácido clorídrico, não tá conseguindo digerir proteína nenhuma. A pessoa se come lá um monte de carne, isso, aquilo, e não tá digerindo nada. Tá, E tá a- fermentando, apodrecendo tudo lá dentro. Aí fica aquele barrigão. empachado, não Aqui, ó, consegue. a Deia falando que até a água distendia o abdômen dela. Por que é? Porque tá tudo tão inflamado que você não... até o que seria bom para você não faz bem, porque você precisa, né, fazer essa remoção desse biofilme aí, senão às vezes você não tem uma resposta satisfatória, assim, ainda mais dependendo do grau de desbiose que a pessoa estiver. Porque às vezes você tá sujeito a ter uma desbiose, né, Rá? Sei lá, foi viajar, saiu um pouquinho da dieta, estressou um pouquinho mais. Sim, exatamente. Não deu tempo de pegar uma verdura orgânica, não detoxificou direito. Tá No na final, perimenopausa, começa a fazer aquelas bagunças hormonais, isso tudo pode ser um gatilho para você desencadear uma desbiose, sim, sim. né? E o Mas normalmente é uma hormônio, desbiose transitória, leve, se tudo o restante estiver organizado, mas se e o não, hormônio é a cereja do bolo, né, Ana? Se você não organizar aqui, no hormônio não organiza. porque a E metabolização de muitos hormônios é o quê? Via intestinal. Eu vejo intestinal. paciente que quer fazer reposição hormonal e aí não metaboliza, começa a acumular o estrogênio em forma de estrona, 4, 16 hidroxistrona, que é pró-inflamatório. Aí fala que a reposição hormonal dá câncer. Não, na verdade, o que dá câncer é a sua inflamação, a sua desbiose, que você não consegue metabolizar e formar hormônios que são, né, que Exatamente. evitam o câncer, na verdade, Como que né? Que você tem é esse feito potencial de melhorar. com as crianças tomando anticoncepcional, Ana, que é um dos fatores que acaba com a zonulina, claudina, que quebra a barreira do intestino, o anticoncepcional de uso crônico, né? Eu pego mulheres que estão. Expolia complexo B, principalmente B12. Eu pego mulheres com 50 anos, 55, tomando pílula, Ana. É, eu Falando, também. ah, tá tudo bem. 55 anos tomando a mesma pílula de um menino de 15. Qual, A qual, gente né? fica assim, né? Ó, o cabelo até arrepia. Porque seguinte, nós somos tão diferentes bioquimicamente, temos 3 hormônios sexuais, vamos colocá-los como sexuais para olhar. Nós temos 12 mulheres, 12 tipos. Como pode uma pílula para uma menina de 15 ser a mesma para a menina de 50 e tá tudo certo? E dá o mesmo resultado. Porque acha que a pílula é só para evitar a gravidez, é hormônio, né? E de péssima qualidade, infelizmente. Tinha que ser coisa temporária, autoconhecer. Na minha época, eu tenho 28 anos de GO, na minha época, lá, era 10 anos que a gente podia passar a pílula. Depois, Tinha isso? é, É. ser Eu 10 sou da anos época que quanto mais melhor. Não, passa contínuo desde a primeira menstruação que tá que tudo tá tudo certo. ótimo. Então, quer dizer, perde o estrogênio, que é a capacidade de criatividade. O estrogênio é Você vai importantíssimo. dosar, muitas vezes as pacientes ficam numa menopausa, né, Light, né? Sim, Tipo, a você vai progesterona dosar, não tem nada, não tem teste, não tem estradiol. enche a mama de Progesterona. cisto, enche a mama de cisto, de nódulo, de mioma. Né? A deficiência de progesterona enche a mama de cisto. Não progestágeno, né? Progesterona, Progesterona, sim. né? Então, A aí falta você... da progesterona, né? O que dá insônia nas mulheres. Exato, e eu faço Aumenta a retenção hídrica. aquele monte Então, de cisto e tá tudo bem. Então, nós mulheres, a gente merece essa atenção maior, né, Ana? No nosso status físico, de cuidado. Não é só colher Papa Nicolau. A gente vê isso mesmo, né, Ana? A gente só se preocupa com o corpo
Não, assim, nós não estamos generalizando, estamos aqui para falar isso, não. Mas o que me parecia a ginecologia, eu me importava com o corpo da mulher, mas só quando ela estava grávida, para precisar nutri-la, para não engordar demais, para não complicar no parto. Tipo assim, né? Então, aí, a menopausa não podia ficar gorda, coitada, é a vida mesmo. A senhora pode ficar sem hormônio. Ah, quer tomar hormônio? Não, graças a Deus, não vai me dar trabalho, né? E nós aí ficamos à mercê disso, sem estar animada, porque eu tenho, tô mais para lá do que para cá. Então vou eu não tomar hormônio para você ver, né? E não é Não tomar, dá, né? é fazer a dose necessária para mim, que a gente fala hormônio, e melhora a flora, melhora a desbiose, corrige, Melhora a resistência insulínica, exatamente, massa corrigir, magra. exato. A gente ganha músculo com estímulo, né? Que nós vamos perdendo tudo isso. Nós vamos perdendo tudo isso. Que a gente acha assim que é ficar magro, com um corpinho tanque. Ninguém tá falando isso. Mas nós vamos ter resistência. Não Com tem certeza. resistência. Como é que vai sustentar o esqueleto lá na frente? Na velhice, né? Vai perdendo massa óssea, né? Então, assim, o contexto da doença começa tudo pela boca, né, Ana? Tudo. Na mastigação. Quantos antibióticos a gente passa para infecção urinária, infecção vaginal, sendo que, lógico, na fase aguda tem que tratar, não tenho dúvida, né? Mas depois tem que Mudar, corrigir as causas, né? mudar a comida, ver o sono, melatonina. Porque, olha, essas mulheres, Ana, você não percebe que todas elas têm insônia, dificuldade de concentração, refluxo. São sintomas comuns que andam juntos. Isso é um sintoma de um intestino hiperpermeável. Começa a ter candidíase de repetição, pode saber. Vai ter enxaqueca, tem dor abdominal, já foi no cardio porque teve uma arritmia. São sintomas à distância do problema central que é o intestino. Todos os órgãos atacam, né? Todos. Então, candidíase de repetição é uma das coisas que eu mais pego aqui, mas a gente pode, assim, passear pelo corpo humano, né? Então, micose, rosácea, acne, às Tá. vezes pode ser Eu acho um, que um sintoma, né? Tem gente que fica com aquela coceira no ouvido, coceira na garganta, aquele pigarrinho. Língua, gente, ó, olhem a língua de vocês. Tá branca, tá amarela? Pode ver que tem alguma coisa alterada aí, né? Então, pela medicina ayurvédica a gente já fala. Então, essa burra, a hora que a gente acorda, se é, né, branco ali, normalmente pode ter um sinal aí de síndrome fúngica associada, né? Falta de saliva, falta de água. A gente tem que sempre analisar todo o contexto, mas sim, e aí aquela língua amarela mais fígado, né? quando eu, Então, quando eu tive a doença da tireoide, que eu fiz um melasma, uma mancha no rosto, você vive com peeling, né? E uhum. E não pode tomar sol, né? sim, não Porque uso agora, nada. agora eu tenho recebido assim, mas doutora, minha dermato proibiu de você tomar sol. Eu falei assim, não, a gente pode mudar, mas não é proibir sol, proibir a vida, né? Proibir a vida. Nós não estamos falando para esturricar no sol, né, Ana? É pegar o É. sol da beleza, porque o sol envelhece também, que dá ruga, e a gente não quer. A gente quer ficar bem. E quando eu mudei a alimentação, fui tratar minha desbiose, meu intestino, e não tem mais mancha. E nem ruga não Você tá faz sem de filtro também, Rá? sem filtro. E não faço. Você conseguiu pôr o filtro? Não, tá sem filtro. Você tá natural, né? Ó, tá Tô. vendo? Eu passei um rugezinho O aqui para dar intestino saudável faz essa pele linda, paz. maravilhosa. Mas é isso. Pergunta para quem. Eu não sou, não faço treino, não fico passando creme, porque eu só tenho o italiano óleo que eu uso, maravilhoso, né? Que é o de ozônio. Só uso ele, faço massagem facial e pronto.
hidratação, hábitos. As meninas que trabalham comigo sabem que eu levo a minha água. Não adianta, Ana, se não fizer a rotina mental, fazer sua rede neural de saúde, o corpo não vai. A hora que você estabelece o eixo neural da rotina da saúde, o metabolismo só vai para aquele. É Você verdade. vai... E nós não precisamos da comida, a gente precisa fazer a bioquímica. Não tem como que vai formar serotonina com o intestino inflamado, uma... não vai passar o 5-HTP, vai desviar para do quinolínico, ativa a enzima ídola em cima, pronto, não tem jeito, vai formar, vai ficar irritada, vai ficar ansiosa, Eu com sempre pensamento. falo, você não tem como fugir do básico, né? Igual as pessoas, elas querem, às vezes elas só mudam, né? Do remedinho para o suplemento. Eu falo assim, ai, doutora, eu posso usar um suplemento? Eu posso usar Não lactobacilos? é isso, né? Você precisa nutrir a sua própria microbiota. Às vezes é interessante a gente usar, mas eu falo assim, não adianta você querer jogar. É, é, eu brinco que é mais ou menos igual um aquário. Você tem um peixe lá. Se você só jogar comida para ele, não Não limpar a água, não vai adiantar. adianta. Não Como que é melhor adianta, às vezes até piora. Oi? no intestino doente, no estômago com falta de ácido clorídrico, hipocloridria? Às vezes só vai Pode. aumentar a distensão, né? Ou daí começa a ter diarreia, era constipado, daí começa a ter diarreia. E vai falar que foi o suplemento. Que E fez a gente... mal, né? Aí eu tive uma dor de cabeça, eu tive um mal-estar. Eu não tenho estômago saudável, gente. Tem que ter paciência. Não é propaganda, é igual remédio que você, eu tô com dor de cabeça, toma antibiótico, tô com um negócio no coração, toma um negócio no coração. Não é assim, né? Se não tratar o estômago, ver a boca primeiro, a mastigação, o sono, o sol. Porque isso aí é de graça, não é, Ana? Isso é de graça. Isso é de graça. É tão caro ficar. Não, meu filho, é caro ficar doente. Perda de dinheiro, perda de tempo, de qualidade de vida, né? Perde. Isso tudo perde ao ficar doente. A gente não quer que as pessoas fiquem doentes. Se está doente, tem que resgatar o corpo que resta. É possível demais a gente reverter muitas coisas, né, Ana? A gente fala, é inacreditável. Como é que você sai do diabetes? Né? Porque o diabetes que a gente pega tomando remédio estão todos doentes. Se você tem algum saudável que toma remédio. Não, né? Não, o processo metabólico não mudou, né? Só enfiou mais um. Primeira coisa para a gente diminuir a resistência insulínica é cuidar da microbiota, né? Intestinal. Primeira Então, coisa. O ovário. colesterol. Então, a gente tiver esses aumentos de colesterol. Fora que colesterol dá uma outra live, né? Porque não é. Nós vamos fazer outra. Total. Mas, O ovário então, policístico, Ana, como tomar a pílula no ovário policístico, você vai começar a interferir outra coisa, além da microbiota, a resistência insulínica, né? E o diagnóstico de ovário micropolicístico fica apenas ecográfico, né? De ultrassom. Sendo que é uma pré-diabetes, insulínica, leva uma série de outros problemas, né? é uma síndrome metabólica, né? Com repercussão ali no ovário, porque E tudo coitado afeta. A do ovário. inflamação, um dos órgãos mais nobres da mulher, mais sensíveis é o ovário. Então, qualquer oscilação. Ah, fiquei mais estressada, por isso que atrasa a menstruação. Então, qualquer coisinha. E aí o pessoal vai lá e não. E acha que tratou, né? Porque toma um anticoncepcional, zera tudo, some É porque os faz cistos, uma né? via, né, só. E as doenças não têm via única, né, Ana? Você tratar uma... Eu tô hipertensa. Então, eu vou tomar remédio para pressão. Qual órgão que vai tratar? Nenhum, Esse é o né? corpo humano, né? Né? A hipertensão é um sintoma de tão deficiência, né? De tão descompasso. Serotonina deficiente, deficiente da microbiota, é tudo. É cortisol alto, porque as pessoas acham que eu tô Converter só... D4 em D3, os hormônios da tireoide, é dependente de microbiota. A serotonina não faz se não tiver T3, é um combo.
É o conjunto, né? Como que forma a dopamina, da compensação. Então, assim, todos esses hormônios, neurotransmissores importantíssimos que o intestino manda para o cérebro na resposta, né? Não tem. Aí a ansiedade e ficam querendo ver a desculpa somente mental, né? Mas não limpa para poder formar a bioquímica. Não tem o nutriente. Como é que vai fazer o bolo? Faltou ovo? Não vai ser bolo ali, vai? Não dá. Então, como que forma a serotonina se não entra o bonitinho, o hormônio da felicidade? O corpo, por exemplo, na exaustão muscular, quando a pessoa. Por isso que elas muitas Ou às saem. vezes até entra, né? Às vezes a pessoa suplementa e vai para a via errada. Daí fala assim, nossa, eu não consigo tomar, eu agito, eu passo mal, eu isso, né? E vai para a Exato. via errada. E quando ele faz a serotonina para ser produzida no estresse muscular, gastou, né? Muito. Porque o excesso também, os pontos da vida, né? O sedentário, o hiperatleta, eles também têm problemas. Ó, tem uma Não, pergunta aqui, né? Rá. Ó, aquela síndrome de leaky gut, intestino permeável, são os mesmos fatores da disbiose? Então, Sim, na verdade, ideia é o seguinte: quando a gente tem a disbiose, que é uma alteração dessa microbiota intestinal, que aumentam bactérias ruins lá dentro do nosso intestino, elas começam a liberar um monte de citocinas inflamatórias, inflamação mesmo. E aquilo agride a nossa mucosa intestinal. E isso forma o que a gente chama de intestino permeável, né? quebra, Ele vai romper as barreiras, né? quebra. Ali. Pode falar, Rá, É complementa. exato. Quebra a barreira, Então que é fica a um rala-tripa ali, né? Da, Claudina da ou junção. clorina, que é a mesma Exatamente. do cérebro, as mesmas do cérebro. Por isso que fica o intestino igual a peneira da vovó. Como o glúten é uma proteína mal digerida, porque ela é muito grande e a gente não tem esse reconhecimento dela, ela entra como uma agressão, um corpo estranho. Tanto a caseína do boi quanto a proteína do leite, quanto a proteína do glúten, a gliadina, como a do trigo transgênico, como a do milho, que o milho que a gente conhece hoje não existe na natureza. Ele era pequenininho, esse milho grandão, ele é criação, ele é transgênico. E tem muito, as sementes são, tem sementes melhores e piores, não vou entrar no meio, né? Mas a hora que nós temos essas quebras de barreiras do intestino, além de perder a absorção, perde. E uma das causas prioritárias é a mastigação e o estômago, né, Ana? A hipocloridria permite o crescimento que quebra a barreira. Produz LPS, essa capa de bactéria vai lá para cima da sinusite, rinite, secções urinárias. Eu brinco assim, que a nossa mucosa era para ser igual uma peneirinha. E aí começa a formar como se fossem buracos. Então, igual a Rá comentou, alguns alimentos, eles são mais pesados. Entra o glúten, os lácteos, milho, soja, amendoim, e eles começam a passar direto. E isso ativa muito o meu sistema imunológico. Fica E alérgico. aí eu tenho uma reação exagerada. Então, muita coisa. Então, quando a gente fala da infecção urinária de repetição, normalmente tem essa causa. Porque eu ativo o meu sistema imunológico e eu acabo tendo ali infecções de repetição, porque a mucosa intestinal, a gente fica com uma desbiose intestinal, que automaticamente você também gera uma desbiose ali na bexiga ou ali na vagina. E aí você Sim. começa a ter infecções, porque essa ativação do sistema imunológico no intestino, às vezes vai repercutir em outro órgão. Então, é a E rinite, a migra. sinusite, E é o migra. pigarro, é a infecção urinária, a cândida, é o corrimento. E a bactéria migra, porque mulher fala assim, é muito comum mulher ter infecção urinária, porque a uretra é curta e é perto do sistema. Por isso que você acha Escherichia coli. Uai, mas eu acho Escherichia coli infecção masculina. Qual que é a causa? Vazamento intestinal. A infecção urinária no homem é rara.
Homem com infecção urinária, eles estão sem testosterona, estão desbióticos, não estão sem progesterona, com hiperplasia É um somatório, né, é um Rá, de somatório. coisas. É lógico que tem uma oscilação hormonal. Por exemplo, uma paciente na menopausa, fica tudo atrófico, sequinho lá. Então, isso vai favorecer, Sim, por isso que né? em nós Mas aconteceu. A vagina dela, a uretra dela sofreu um processo de desbiose, porque não está mais saudável. Porque a partir do momento que você não tem estrogênio ali na mucosa, dando aquela elasticidade, permitindo que os lactobacilos fiquem predominantes, você tem a chance ali daquela bactéria se instalar. Porque aquela Exato. bactéria era para estar no intestino. E em Exato. pouca quantidade, né? Se eu Sim, consumo bastante ômega 3, se você numa é para estar bem pequenininho. Mas aí o negócio cresce e contamina tudo, né? Uma questão que eu me lembrei de você falar do amendoim, o amendoim dá muita alergia na gente porque ele é tostado. Ele, na verdade, tinha que ser cozido, como feijão. O problema é que nossa cultura, a gente come amendoim como se fosse uma oleaginosa. Mas ele É é uma uma, leguminosa. né? Então, a hora que eu vou tostar, que eu vai pro forno, eu fico muito reativo. Das culturas que comem amendoim Disso eu não cozido, sabia, Rá. as culturas que comem amendoim cozido não tem alergia, Porque para entendeu? mim era a questão da aflatoxina, da nossa legislação ser muito mais permissiva. Tanto é que eu tenho um fornecedor aqui que me fornece padrão de exportação que a dosagem é assim, é mínima, que vai para a França, Estados Unidos, porque lá não pode, viu, gente? Porque isso pode dar transtorno de déficit de atenção, Sim, irritabilidade. conta. Aqui no Brasil pode. Aqui a gente pode, a gente fica tudo que é pior. A gente produz bom e manda para fora, né? Exato, o agro nosso é maravilhoso, né? E então o amendoim tem essa questão dele ficar reativo porque ele está tostado, ele tinha que ser Eu não cozido. sabia, ó, que interessante. É bacana demais essas culturas, né? Porque se a gente for falar, as pessoas que têm predição para ter intestino permeável, a desbiose, são aqueles que nascidos de cesárea, que convivem com poucos animais, não tem muitos membros na família, convivem pouco com os outros, os que tomam muitos remédios, os que comem amendoim tostado, e fica reativo. A criança não poderia comer amendoim tostado, porque é um dos mais que dá reatividade. Entendeu? E qual a idade que essas crianças estão comendo açúcar, Ana? Eu vejo os meus versários, eu quero morrer. É com 1 mês, 2 meses, a criança tá enfiada num Não, bolo. a minha babá, ela fica assim, mas quando que você vai deixar dar pirulito pra ele? Eu falo, mas por que eu vou dar pirulito? Pirulito é água, corante e açúcar. Não, se for comendo um doce, vai tomar, toma um sorvetinho, né? Um gelato, Sim, um uma que coisa minha mais sogra faz, que já usa ingredientes melhores. que faz de Mas fruta. Minha sogra também faz bacanas. É lógico, a gente. E Ana, a gente aprende que até 4 anos de idade não pode dar. Não é? A gente vai segurando ao máximo. Ele não tem intestino saudável. Não tem, nasceram de cesárea. Nossos nenéns, a gente faz o melhor, a gente não está falando isso. Mas quer melhorar a vida dele? Deixa ele tomar sol, deixa ficar descalço, não é? Deixa conviver com os cachorros, deixa ficar entre os animais, pôr o pé na terra, o pé na grama. Agora não, nossas crianças, tudo dentro do apartamento. e a Eu, mãe começar a se cuidar antes, né? A programação metabólica, que é no mínimo 3 meses antes de fazer toda a mudança do estilo de vida, suplementar, eu sempre ficar aprendi. limpinha. Eu sempre aprendi que a coluna fetal fechasse no terceira semana de gravidez. Então, eu tô lá com 3 meses. Que adianta tomar o ácido fólico? Se a Não. intenção é essa, né? E ácido fólico, venhamos e convenhamos, né? Por causa do polimorfismo genético que nós temos, né, Ana? Polimorfismo, quase 50% da Tem que população. suplementar metilfolato. Metilfolato, Você não nunca. sabe se tem um polimorfismo e também pra que ficar gastando energia, né? Ácido fólico não, pelo amor de Deus. Pela... Não era nem essa o tema da conversa.
Não, mas é por quê? Porque quando a gente fala de nutrição, nós estamos falando isso. Faz parte, a pessoa fica com desbiose, porque além do que ela está desnutrida. Não é? Ela E a está. microbiota da mãe já interfere, né? Na to- microbiota desse bebê. Já passa lá na. Intraútero, algumas respostas do sistema imunológico, de questão de autoimunidade. E isso é uma das coisas que tem se falado muito para a questão do autismo. Total, total. Tudo a ver com a desbiose, né? Tudo a ver. Tudo a ver com a desbiose. As crianças. E outra, as contaminantes, a mãe, Contaminantes ambientais, né? ela começa a ficar prestar atenção, de repente para. Com o autismo, o diagnóstico de TDAH, depois de 1 ano e meio de idade, né? Que não é aquele do nascimento, é depois. Estava tudo bem até que parou. Né? Contaminação da comida. A introdução de açúcares, a introdução de estímulos de inflamação. O cérebro não tolera. O cérebro não tolera ficar sem oxigênio. Ele trabalha com a glicose, né? Para produzir energia. Quase a massa mitocondrial nossa está quase toda no cérebro. Consome o oxigênio quase todo do corpo. Né? E a gente não nutre, não protege a baía de mielina da criança, não tem vitamina D para formação mitocondrial. Então só consome, só consome, só consome. O açúcar, né? A temperatura da célula com o açúcar, com a glicose, vai 56 graus, Ana, na mitocôndria. Quando ela queima. A temperatura celular. Por isso que nós vamos com a temperatura 36,6 com a perda de energia. Mas pensa, as nossas mitocôndrias, 10 mil mitocôndrias a criança nasce por célula. Então a gente tem que preservar. Quanto mais energia eu tenho, mais fácil para eu melhorar minha microbiota, repor a célula do intestino. 7 dias. E o mais engraçado é que nesse período, né, as mulheres de gestação falam: ah, eu não posso pintar o cabelo, eu não posso passar o esmalte, mas não cuida da alimentação. O obstetra não fala de alimentação, passa um polivitamínico que é igual para todas as mulheres. Você acha que eu tenho a mesma necessidade de você, que da fulana? Exato. Não Eu pode. durmo tão bem igual, eu gerencio o meu estresse da mesma forma, eu pratico. Cada um tem uma necessidade, sem contar a desbiose, né? Porque todo mundo. Estima-se que 80% da população tenha, né? Tem. Certo grau de desbiose. Amor, a gente nem leva em conta. te falei que o papo vai ficando bom, que a gente nem vê o tempo. Nós vamos senão eu não consigo gravar a live. Ah, Rá, deixa eu só comentar uma coisa que eu queria. Não, na verdade, não é nem comentar. Eu queria falar de que eu acho que era legal, acabou meio que saindo fora do contexto, mas falar do teste da maçã, que é uma das coisas que eu acho bem legal para ver a questão de desbiose. Então, porque assim, tem muita gente que come maçã e tá tudo ótimo, não sente nada. Mas tem muita gente que come maçã e dá aquela. Sabe quando parece que dá aquele buraco? Assim, nossa, agora que eu tô com mais fome, às vezes distende, dá uma azia, assim, aquela vontade de doce. Esse teste é muito bacana, porque normalmente quando você tem esses sintomas, pode pesquisar que normalmente você tem uma desbiose e pode ser que essa desbiose seja por síndrome fúngica, né? É lógico que às vezes pode ter outras coisas, mas é só porque eu achava que era uma coisa que o pessoal ia gostar. É por causa da pectina, não é? Hã? É por causa do açúcar, e aí ele transforma em arabinidol, né? Que é um dos metabólitos, inclusive que a gente pode dosar na urina para ver se é marcador de síndrome fúngica. Tem alguns exames que a gente pode fazer, né? Para ver dessa desbiose. Assim, um dos que eu mais gosto de pedir, que eu sempre peço aqui no consultório, pelo menos para iniciar, é o coprológico funcional. Né? É lógico que a gente pode ir para marcadores de imunoglobulina, IgA, a gente pode pedir. Muita coisa, Ana, dá para ter os ácidos orgânicos urinários, né? Para ver os metabólitos, tanto de bactérias quanto
fungos e fazer o tratamento aí bem adequado. O que não pode é ficar achando que tudo é normal, Sim, né? porque sintomas ter repetição é E que ótimo. você tem que conviver com isso, porque isso é uma das coisas que eu ouvi, porque quando eu fui diagnosticada com a minha síndrome do intestino irritável, eu, Você eu vai jurava que eu estava com uma ter pedra na vesícula, eu morria de dores e todo mundo toma mais esse remédio. Aí, só hora que eu vi, eu estava com lista para tomar antidepressivos. Eu falei, não, gente, não tem que ter alguma coisa. E aí eu fui atrás da minha própria cura. eu E aí foi também. onde eu caí na medicina integrativa e eu tenho vários gatilhos de estresse, algumas, mas hoje eu tô em remissão, né? Então, assim, E a gente algumas coisas. sempre fica em controle, né, Ana? A gente não pode bobear. Ó, eu tinha rinite de repetição. De vez em quando eu tinha cândida, eu tinha muita infecção urinária. Rinite era assim, toda hora. Enxaqueca de Que tomar coisa, hein? tupiramaço. Não tomo mais nada, graças a Deus. Que Assim, coisa, graças, hein? graças a Deus não. Graças a esse olhar Ô, integrativo. Ana, eu tive Graves, bem. Você imagina eu com os olhos saltados para fora? Por Deus, que eu fui por esse caminho, né? Ainda Que a bem. gente foi, né? E a gente vê o É, quanto de mudança a gente faz. Igual você falou, tem horas que a gente tem que recorrer à medicina tradicional. Ninguém tá falando que às vezes não tem que lógico. tomar a Médicos. medicação. Tá com uma infecção urinária, às vezes tem que fazer isso, mas não tá certo você ter 4, 5 episódios no ano, ficar toda hora tomando antibiótico, cada vez você só vai agredir mais. Você mata o que é bom, o que é ruim, E o e rim aí que você começa a lute. ficar E o rim que naquele. lute. Ô, bem, nós temos que marcar outra, porque é muito bom, muito bom. Esse é muito gostoso falar sobre isso, né? Na música. Sensacional. A gente podia fazer uma, Ana, só sobre suplementação necessária para ter saúde básica, É, sabe? a gente pode, eu Falei topo. 5, 6 suplementos bem bacana, discorrer sobre vitamina D, sobre ômega 3, falar, vamos, Vamos. pode deixar para uma próxima. Então, muito obrigada, minha Ó, toma amiga. dos patalinhos, ó. Eu cheguei a tomar. Era igual água. Dos patalinhos é caro. É caro, gente. Ó, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. O pessoal tá aqui Eu tô com agradecendo. medo de perder a live. Você tá com medo? Acho que não. Tá tudo Na certo. hora, não é? Gente, tem alguém que quer perguntar alguma Só eu coisa? gravar. Só a próxima vez eu preciso colocar um filtrozinho, viu? Porque, ó, 8 horas da noite, uma segundona Nada. brava. O whey protein do leite, é porque é diferente isso, ou de carne. Ela tá perguntando do whey protein. A whey protein tem várias controvérsias, né? Que a gente pode também marcar uma só para falar, né? Se tem intestino doente, não vai entrar aminoácido. É melhor suplementar com aminoácido primeiro. Às vezes, dependendo da fase que estiver, ou então precisa de Se não tem, aminoácido, uma se não proteína tem ácido vegana. clorídrico, porque Mas é dependendo, você pode usar uma hidrolisada isolada, mas aí vai proteína. depender do grau de permeabilidade, qual a estratégia, tem que ser avaliado direitinho, A né? gente pode. O amendoim todo santo dia, meu marido come. Vai ficar com alergia. E uma das sintomas de alergia, quando a gente fala alergia alimentar, é dor de cabeça, dor articular, dor abdominal. Quantos pacientes eu vou fazer ultrassom tem dor, tá com inchaço na articulação, falando eu não bati, eu não caí. Tudo lá do intestino, né? Que vai ativar lá nas articulações. São sintomas. Então, o amendoim todo dia tá errado. Tudo que Não, é todo dia não pode. Porque vai, você sensibiliza, mesmo que você não tenha nada, acaba tá? ficando. É a história mesmo do glúten, né? Mesmo para quem não tem sensibilidade, glúten em excesso está mais que comprovado. Então, E quem todo quiser dia. pesquisar, Alessio Fasano, sensacional, explica isso, dessa permeabilidade causada O pelo glúten, essa Brian, agressão. É isso beijo, aí. garota. Ha! Obrigada, querida. Eu Eu vou deixar. agradeço. Gente, obrigada por vocês terem Obrigado prestigiado você. aqui nossa live. Gracinha, foi bom mesmo, viu? Adorei. E Ana, eu vou deixar salvo lá no meu feed e depois você compartilha com a sua Tá turma. bom. Tá bom, Combinado, querida? então. Muito obrigada, boa noite, bem. Foi bom demais, viu? Até mais. Muito bom, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada, Rafa. tchau.